Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 1. E quem for encontrando, se coloque em pé para ler a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, nos indica os preceitos da forma como Deus quer ser cultuado. Se você é um crente em Jesus, preste atenção no que vamos ler e ouvir. Se há alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você ainda não pode prestar um verdadeiro culto a Deus se você não se arrepender dos seus pecados hoje. Se você não crer em Jesus Cristo hoje, se você não entregar o seu coração a Cristo hoje e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Isaías capítulo 1, versículo 10, do versículo 10 ao versículo 17, está escrito, Isaías 1, versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Amém? O título da mensagem é: será que Deus aceita? Vamos orar? Pai bendito, eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, colocamos-nos diante do Senhor e damos glória ao Teu nome, ao único Deus verdadeiro. Damos glória e honra ao nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o qual morreu por nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos lavado no Teu sangue. Obrigado por ter alcançado a nossa vida. Obrigado pela vida desta igreja, obrigado pela vida dos jovens desta igreja, pelos membros, meu Pai, aqui do TBM, pela vida do seu pastor e de sua família. Pai amado, ensina-nos a adorar o Senhor como o Senhor quer ser adorado. Ensina-nos a prestar culto ao Senhor como o Senhor quer ser cultuado, meu Pai. Não importa, meu Deus, o meu desejo, não obstante o nosso desejo, mas que nós possamos observar a forma como o Senhor quer ser buscado, louvado pelo Teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai, ajuda-nos a corrigir o que está errado e fazer da nossa vida um culto constante, um culto diário, meu Pai, para que quando cheguemos aqui, apenas nossa vida reflita aquilo que somos todos os dias, em todos os lugares. Pai bendito, salva almas aqui hoje. Se porventura há alguém, há jovens, há adultos aqui, meu Pai, que ainda não receberam a Ti como Senhor e Salvador, vem convencê-los com o Espírito Santo. E mais uma vez eu me ponho à disposição do Teu trabalho para cumprir com alegria o ministério que o Senhor me conferiu. Me use apenas como um instrumento, que eu não apareça, que a palavra do Senhor apareça, meu Pai, e que o nome de Cristo seja exaltado. Louvado seja o nome de Jesus, é no nome dele que oramos.
Amém e amém. Tome o seu lugar. Será que Deus aceita? Não são poucos, preste atenção. Está comigo? Amém, irmãos? Não são poucos movimentos que têm reunido milhares e milhares de pessoas em grandes concentrações para shows de música gospel, para pregações e encenações e por aí vai. Um dos movimentos que mais tem alcançado as cidades do nosso país é a chamada Marcha para Jesus. Já ouviu falar? A edição de 2005 da Marcha para Jesus em São Paulo, segundo estatísticas, reuniu 2 milhões de pessoas e contou com a participação de várias denominações. Estima-se que em 2011, cerca de 5 milhões de participantes privilegiaram esse tal evento. E o termômetro para medir o sucesso da chamada Marcha para Jesus tem sido o número de pessoas presentes. Se milhares participam, então dizem que o evento foi um sucesso. É assim. Só que existe, no nosso meio, aqueles pequenos ajuntamentos. São reuniões e cultos que concentram um número menor de pessoas e participantes, muitas vezes vistos como reuniões sem unção, sem avivamento, sem poder. Eu não sei se acontece isso aqui, mas é mais ou menos como os nossos cultos de quarta-feira. As igrejas ali da minha região têm uma dificuldade muito grande com os cultos de quarta-feira, onde o número de irmãos que participam é muito reduzido, pastor. Eu já preguei em igrejas onde chegou-se a sugerir que fosse retirado da programação da igreja os cultos de quarta-feira por conta do número reduzido de pessoas que participam. Como se pudesse medir o culto e a obediência a Deus pelo número daqueles que estão se participando naquele momento. O culto de quarta-feira é uma bênção, irmãos. Amém? Os cultos, independente do número de participantes, é óbvio que nós queremos que as pessoas venham, que se acheguem, mas independente do número de pessoas que estejam no templo, o culto sempre é uma bênção a Deus quando nós o damos de todo o nosso coração. É isso que tem que ser. Quem não vem, por algum motivo justificado, e a gente entende que existem aqueles que trabalham, que têm suas ocupações naquele horário que não podem vir, mas existem aqueles que não vêm porque não querem vir, ficam em casa fazendo qualquer outra coisa. Quem perde a bênção é quem não vem. Quem deixa de aprender, aquele culto nunca mais vai voltar. Absolutamente. Mas, tanto em grandes ajuntamentos como em pequenos ajuntamentos, o êxito não pode ser medido pelo número de participantes. Há critérios que precisamos analisar a fim de fazer com que o nosso culto a Deus, o ajuntamento solene, seja algo agradável ao Senhor. Grave isso. Todo culto que o crente presta deve ser agradável a Deus. Independente se você goste, se Deus está gostando, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser assim. Deus se agrada das solenidades realizadas por seu povo quando estas estão afinadas com a sua vontade e com os seus propósitos. E com base no texto de Isaías, é possível encontrar as características do verdadeiro culto ao Senhor, do verdadeiro ajuntamento a Deus. Mas como o Senhor deseja que os seus filhos se ajuntem para cultuá-lo? Hoje eu gostaria de mostrar 3 características do verdadeiro ajuntamento que de maneira correta agrada ao coração de Deus. Então que Deus nos abençoe. Vamos lá? Primeira característica, versículos 10 e 11. A obediência no ajuntamento. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. O ajuntamento, o culto a Deus é agradável quando acompanhado de obediência do coração. Preste atenção,
No texto em questão, a censura de Deus ao povo de Israel era devida a um ritualismo desprovido de vida, que não vinha do coração, sem qualquer disposição de obedecer. O povo se apresentava diante de Deus da maneira como queria, da forma como queria, viviam como queria e chegavam na presença de Deus e davam um culto qualquer ao Senhor. Isso serve para nós. Viver como queremos, no nosso cotidiano, e chegar aqui e prestar um culto qualquer a Deus, Deus não vai se agradar da gente. Não vai. O seu culto a Deus, o meu culto a Deus, começa na nossa vida diária com o Senhor. Deus vai aceitar o culto que eu e você vamos prestar aqui, como igreja, se estivermos vivendo uma vida digna, uma vida provada e santificada pelo Senhor. O povo de Israel se ajuntava para as celebrações, para a observância das datas e do calendário religioso, mas não havia no coração deles disposição para obedecer a Deus, os seus mandamentos. E isso era um dos motivos pelos quais o Senhor não se agradava desse tipo de ajuntamento solene. E embora, pastora, houvesse pompas e aparatos, o culto não subia à presença de Deus. Reflita. Será que o culto que eu e você prestamos a Deus tem subido à presença do Senhor? Será que tem subido? Como um cheiro suave e agradável? Aqui no texto, Deus se mostrava desgostoso com aquilo que eles estavam dando. E ele diz: não posso suportar, a minha alma as aborrece. E eu pergunto, não é mais ou menos o que acontece dentro de muitas igrejas hoje? O ajuntamento do povo de Deus para cultuá-lo em nossos dias está se tornando cada vez mais cheio de pompas e de inovações. São montados palcos nos pormenores detalhes, sons, luzes, encenações, figurinos são escolhidos para cada ocasião. E técnicas são estudadas para motivar o público através daquele que conduz o show. Tudo para agradar os participantes e não a Deus. Em alguns lugares, os regentes de música se tornaram animadores de palco, onde o principal objetivo é esse: animar o povo. Não por meio da palavra pregada, mas através de ritmos barulhados e agitados. Como em qualquer boate do mundo. Em alguns lugares, o momento do louvor se tornou no momento de afogar as mágoas pelos desprazeres da vida. E você sabia que a música tem esse poder? Quando eu era perdido, de vez em quando, batia uma deprê. Qual que era a primeira coisa que a gente fazia? Ligava o rádio, abria uma e começava a chorar, afogando as mágoas, pelos desgostos da vida. Se a gente não tomar cuidado e dar a Deus o devido culto, consagrando de fato o nosso coração a Ele, o momento do louvor em nossas igrejas vai se tornar exatamente como alguém que se assenta e canta para afogar as mágoas. Não vai passar disso. Quando na verdade é de Deus, o culto é de Deus, não se esqueça disso. O culto que nós prestamos aqui hoje, amanhã e depois, pertence a Deus. Ao Deus eterno, a Jesus Cristo que nos salvou e nos libertou da condenação do inferno. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. O culto deve ser como Deus quer, não como eu quero, como você quer. Não importa se você não gosta daquilo que está sendo feito, se está de acordo com a palavra de Deus, nosso Deus está se agradando. Nosso Deus está recebendo. Mas se não houver obediência a Deus, o seu povo vai se ajuntar para buscar a sua face da maneira errada. E não há dúvida, de tudo que vai ser feito para Deus tem que ser feito de maneira organizada, bem preparada, da melhor forma possível. No entanto, nada disso sem valor se o coração não estiver pronto a obedecer. A consagração de uma vida começa na intimidade com Deus. O culto que prestamos a Deus aqui é
mas o culto que damos particularmente ao Senhor em nossas vidas nunca vai acabar. Se acabar, passa a régua e acabou. Não tem mais serventia. O dia que eu e você deixarmos de prestar culto a Deus diariamente, onde quer que a gente esteja, não faz mais sentido estarmos aqui. Deus não vai se agradar. Se você vem à igreja e apenas se emociona e chora, levanta a mão, mas não vive uma vida diária em busca do obedecer ao Senhor, vivendo como um filho genuíno de Deus, nada vai adiantar as suas lágrimas. O texto está dizendo. As palavras de Samuel se aplicam muito bem aí em pauta. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É do coração que procedem as fontes da vida, e um coração compungido Deus não rejeita. Então, todos os atos de ajuntamento do povo de Deus têm que ter um único fim: agradar ao Senhor. Os crentes se gloriam de tudo: das suas casas, dos seus carros, dos seus empregos, dos seus salários. Mas a Bíblia diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Será que eu e você podemos bater no peito e nos gloriar em Deus, de que estamos dando o melhor da nossa vida para Ele? Você, jovem, vou perguntar diretamente para você. Sua vida em casa e na escola, porque começa em casa. Sua vida em casa, na escola, no trabalho, glorifica a Deus? Porque nós muitas vezes ensinamos os jovens que culto a Deus, que consagração ao Senhor representa as vestes que vestimos, representa a música que cantamos. Culto a Deus vai muito além disso. Vai muito além. Será que prestamos o verdadeiro culto ao Senhor? A primeira característica, obediência no ajuntamento. Segunda característica, versículos 14 e 15, a essência no ajuntamento. As vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O ajuntamento é agradável a Deus quando não se torna um fim em si mesmo. Outro aspecto importante a ser salientado diz respeito ao propósito ou finalidade do culto. Observa-se no texto de Isaías que a nação israelita, que o culto da nação israelita a Deus se constituía num fim em si. Em si. Não focava a glória de Deus. E diga-se de passagem, repito, comum em nossos dias. E Isaías, o próprio Isaías diz no capítulo 29, versículo 13, que Deus afirma que aquele povo estava voltado para si mesmo, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Havia uma adoração formal, apenas de boca. Havia uma adoração formal apenas de lábios, mas o coração do povo estava longe de Deus. Deus não era mais o motivo dos ajuntamentos solenes, das reuniões, das festas, dos sacrifícios. Levou Cristo a dizer para os fariseus, lembra-se, um povo, vou relembrar, os fariseus era o povo letrado, que entendia da palavra de Deus, dos mandamentos de Moisés, e prestavam todo o culto a Deus, com hipocrisia, até que Jesus olha para eles e diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que a gente tem coragem de orar a Deus, ajoelhado em nossos quartos, pastor, e sermos sinceros diante de Deus? Senhor, sonda o meu coração,
para que não apenas eu te honre com os lábios, mas com a minha alma e com o meu ser. Você já fez a reflexão se o seu coração está mesmo no Senhor? Ou você está apenas honrando o Senhor com os lábios? Os grupos musicais podem ser muito bem ensaiados, os cânticos belíssimos, os cantores possuem lindas vozes, a pregação pode ser eloquente, orações podem ser bem formuladas, mas se o foco não for Deus, ele não terá satisfação nesse tipo de ajuntamento. Não terá. O povo de Israel, no que diz respeito a culto, estava no piloto automático. Em nome de Jesus, que isso nunca aconteça conosco. Em nome de Jesus, que eu e você nunca liguemos nossa vida espiritual no piloto automático, irmão Geraldo. Que o Senhor Jesus seja o dirigente da nossa vida. Seja o ponto central do nosso viver. Há muita euforia no meio do povo de Deus. Cria-se grandes expectativas. Porém, o que se observa é a falta de verdadeira de conteúdo. Eu disse e repito, dei como exemplo no começo a chamada marcha para Jesus. As pessoas muitas vezes cultuam o movimento e não Deus. É culto enquanto existe movimento. Se o movimento acabar, o culto também acaba. É preciso tomar cuidado para que a gente não incorra no mesmo erro. Se o culto não tiver um fim em Deus, cada um vai fazer do seu gosto pessoal. Por que, pastor? Estamos acostumados a servir a Deus como queremos, não da maneira como Deus quer. Por que nos reunimos no templo? A resposta só pode ser uma: por causa do próprio Deus, próprio Senhor. Caso contrário, vamos olhar para a nossa mão, como diz o texto. Podemos até estendê-la para o alto, fechar os olhos, louvar e clamar. Se o nosso coração não estiver em Deus, se o culto não for de coração, Deus não vai ouvir nenhuma das nossas orações. Vocês se lembram da oração que aquele fariseu e daquele publicano fez em Lucas capítulo 18? A Bíblia diz que os dois subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois tinham o mesmo propósito. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, olha só que arrogante, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, posto, sentado em pé, orava, nem ousava ainda olhar os olhos, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o que a Bíblia diz? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Ele exaltou a Deus. O fariseu exaltou-se a si. Em nome de Jesus, que a gente tome cuidado para isso não acontecer conosco. Pela sua graça e misericórdia. Primeira característica, a obediência no ajuntamento. Segunda característica, a essência no ajuntamento. E a terceira característica, a observância no ajuntamento. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. O ajuntamento é agradável a Deus quando ele é traduzido em atitudes práticas no dia a dia. Observa-se que Deus manda que o povo deixe a religiosidade e comece a praticar o amor ao próximo, o amor aos necessitados, como um verdadeiro culto ao Senhor. Fica claro no texto que Deus não está rejeitando o culto cerimonial prescrito pela lei de Moisés. O que Deus aqui rejeita é a hipocrisia. Antes de realizar qualquer culto solene, qualquer cerimonial, o povo está sendo convocado
a uma purificação, a uma mudança de atitude, é convidado a abandonar o mal. É natural do ser humano que se pense mais em si do que nos outros. Não é verdade? O mundo lá fora pensa mais em si do que nos outros. Isso é ensinado nas nossas escolas. Primeira regra, ame-se a si mesmo. A Bíblia nos ensina o contrário, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina que aquilo que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E isso em qualquer esfera da nossa vida. Eu conheço pessoas que quando vão dar esmolas, vamos falar em esmola, é uma palavra comum. Conheço pessoas que quando vão dar, eu vou mais além. Conheço pessoas que quando vão dar alguma coisa a alguém, quando vão ajudar alguém, o fazem de uma maneira errada. Eu digo que quando a gente vai dar algo para alguém, a gente deve dar exatamente aquilo que nós deveríamos ganhar, que nós queríamos ganhar. Isso é regra. Isso é amar os outros, é amar o próximo. Tem muita gente que espera o sapato gastar para dar um sapato furado, a camisa rasgar para dar uma camisa rasgada. Tem muita gente que come contra filé e vai lá e dá colchão duro. Particularmente eu aprendi o contrário. Eu aprendi que aquilo que eu quero eu devo dar para os outros. A vida diária, a religião bíblica apresentada por Deus, só tem valor quando traduzida na prática. Isso começa no culto. A prática do bem é uma vivência constante no dia a dia, não só no domingo. Só que enquanto não observarmos os preceitos diários, precisamos aprender que Deus não vai aceitar esse tipo de culto. Deixa eu dizer uma coisa, vamos trazer para cá agora, para a gente caminhar. Vamos trazer para cá. Nós chamamos de culto, o culto na igreja, correto? Embora, repito, o culto é diário. Aprenda isso, o culto é a cada momento. Mas vamos trazer para cá? O texto está dizendo de ajuntamento, não está? Então vamos trazer para dentro do templo. Nos reunimos aqui como igreja. Como é que Deus deseja ser cultuado aqui dentro? Como é que Deus deseja ser cultuado no meio do seu povo? Existem 3 aspectos importantes que nos ensinam a aprender a viver os ajuntamentos solenes e honrar a Deus da maneira certa. Porque tem muito crente em Jesus que não sabe se portar diante de Deus nem dentro da congregação. Isso inclui crianças, jovens e adultos. A palavra é extensiva. 3 aspectos. O primeiro aspecto é saber entrar na presença de Deus. Existe um horário marcado para começar o culto, não tem? Tem ou não tem? Ou cada um vem na hora que quer? É assim? Por favor, alguém responda se é assim. Não? Mas de vez em quando parece que cada um tem um horário para começar o culto. Existe um horário marcado no tempo para o culto começar. E sabe aonde o culto começa? Lá dentro da tua casa, quando você separa tempo para se aprontar para vir cultuar a Deus. Amém, irmãos? É incrível, mas parece que tem crente que não consegue chegar na presença de Deus para cultuar ao Senhor na igreja no horário nunca. Estão sempre atrasados. Salvo uma emergência. Todo mundo já teve emergência, não já? O pneu do seu carro fura, teu filho, tua filha, você fica doente. Você tem que buscar alguém mais longe. Imprevistos acontecem, não é disso que eu estou falando. Mas parece que tem irmão que não consegue chegar no horário do culto marcado. Estão sempre atrasados. Salvo em situações emergenciais, é justificável. Mas o que incomoda é que tem gente que nunca chega na hora marcada. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, culto de oração, evangelismo, estão sempre atrasados.
E além de chegar atrasados, chega e vai cumprimentar os outros, vai conversar com A, vai conversar com B, vai dar beijinho aqui, vai dar beijinho ali, estão sempre agitando. Eu creio que nós deveríamos chegar no templo pelo menos 20 minutos antes, nos ajoelharmos e orarmos e clamar a Deus por salvação de almas, edificação da igreja e que Deus aceite o nosso culto. Pastor, 20 minutos antes, misericórdia, deveríamos nos preparar para entrar na presença de Deus. Segundo aspecto é saber permanecer na presença de Deus. Existe uma ordem a ser seguida, bem como uma ordem a ser mantida durante o culto. Mas dá tristeza de ver o comportamento de crianças, jovens e adultos durante as celebrações. Alguns leem revista enquanto o culto acontece. Alguns leem jornal enquanto o culto acontece. E nessa era tecnológica que nós vivemos, muita gente navega na internet enquanto o pastor prega. Jogam no celular, no tablet, enquanto o culto acontece. Pergunta: Deus aceita um culto assim? Aceita? Muitos, enquanto o culto está acontecendo, se levantam, vão lá fora conversar, deixam para beber toda a sede do mundo de água na igreja. Se levantam 20, 30 vezes, vou exagerar, usar o superlativo. Vão na cozinha, vão lá fora o tempo todo. Saiba que você pode estar atrapalhando e impedindo a salvação de alguém, viu? Você pode estar tirando a atenção de alguém se você é assim. Ah, pastor, mas eu estou com um apertado para ir no banheiro. Vá, pelo amor de Deus. Pode ir. Situação emergencial. Só que existem hábitos errados, ensinados no meio do povo de Deus, e isso não é cortado. Não sabem permanecer na presença do Senhor. Além de entrar e permanecer, é preciso saber sair da presença de Deus. Irmãos, repito, o culto nunca acaba. Amém? Nossa vida é um culto constante, nunca deve acabar. Mas se tratando de ajuntamento e de celebrações aqui, o culto só acaba quando o pastor vem aqui e olha para você e diz: boa semana, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mas tem muita gente que quando o culto está acabando, caminhando para o final, parece que faz competição para ver quem chega primeiro em casa. Até combina antes, vamos ver quem chega primeiro em casa? Isso acontece muito em dia de ceia, quando o irmão vai fazer a oração final, fecha os olhos, quando abre, metade da congregação não está mais lá. É uma disputa para ver quem chega primeiro. Deus aceita esse tipo de culto, irmãos? Não aceita. Não é do nosso jeito, pastor, é do jeito do Senhor. E a nação de Israel foi convocada a prestar um culto de justiça diariamente no seu cotidiano, abraçando os menos favorecidos, como os órfãos e as viúvas, é o que o texto diz. O apóstolo Paulo ensina que devemos oferecer os nossos membros para serviço da justiça. O pastor Bill leu aqui o texto de Coríntios. Portanto, quer comais, e todo mundo gosta. Glória a Deus pela comida. Louvado seja o Senhor pelo alimento. Amém? Quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. Nosso viver diário é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para Ele. Só que quando realizamos esse culto e nos fechamos em si, cerrando o nosso coração ao clamor,
estamos praticando aquilo que Deus não quer. E a melhor forma de se testemunhar ao mundo não é em grandes ajuntamentos. Tenho plena convicção que não é através do movimento Marcha para Jesus, mas através do comprometimento, do ajuntamento da nossa vida com Deus. Você, repito, você e eu, se consagrarmos por completo o nosso coração e a nossa vida ao Senhor, podemos ser um instrumento de alcance muito maior do que a chamada Marcha para Jesus. Você pode ganhar 1, pode ganhar 2, pode ganhar 10, e esses 10 ganhar outros 10, e isso vai se multiplicando. Basta que a nossa vida esteja agrupada, ajuntada. Tem que ser como Deus quer. Lá na roça a gente usava muito uma expressão, não dá pareia. Já ouviu essa expressão, pastor? Não dá pareia. Se a nossa vida é de Deus, não estiver completamente pareado, não vai adiantar. Jovem, querido, querida, talvez você tenha aprendido e tenha vivido e tenha visto isso no seu cotidiano. Mas se você, desde a sua juventude, viver isso, você vai poder crescer e ensinar seus filhos e ensinar outros a cultuar Deus de verdade. Concluindo, vimos então 3 características do verdadeiro ajuntamento que de maneira correta agrada ao coração de Deus. Primeira característica, a obediência no ajuntamento. Segunda característica, a essência no ajuntamento. E a terceira característica, a observância no ajuntamento. Será que Deus aceita? Quantos aqui são salvos em Jesus Cristo? Amém? Será que Deus aceita o nosso culto? Se você ainda não é um salvo em Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus hoje conclama você a prestar o seu primeiro culto a Deus através do arrependimento. Você sabia que o primeiro culto que alguém presta a Deus é através do arrependimento? O primeiro culto a Deus que uma pessoa pode prestar a Deus é arrepender-se dos seus pecados, para entrar na presença de Deus, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não é salvo, não é salva, você não pode dar culto a Deus. Você precisa primeiro se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador suficiente. E louvado seja Deus, porque prestamos culto a um só Deus. Porque a Bíblia diz que só existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém, irmãos? Amém. No meu passado sem Cristo, eu deixei muita promessa sem pagar. No dia em que eu recebi a Cristo, eu percebi e entendi que Cristo pagou por todos eles. Seja você essa noite, querido, querida, que não tem certeza da sua salvação, a vir ao encontro de Jesus. E você, crente em Jesus Cristo, criança, jovem e adulto, observe o culto que você está dando a Deus. Será que Deus aceita? Amém, irmãos?